Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos no templo esta noite, para mais uma vez podermos adorar ao Senhor na beleza de sua santidade e cumprimentar os nossos amigos que estão do outro lado conosco, assistindo o nosso culto, e dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos terças e quintas às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã, 17 horas e 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar com seus amigos a nossa transmissão, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus pregada nesta casa. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar e vamos dar início ao nosso culto. Vem cá, Gabriel, fazer esta oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai querido, amado Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, Senhor Jesus Cristo, por ter nos livrado, nos guardado, Senhor Jesus Cristo, em casa, Pai, no serviço, Pai, ao caminho para cá, Senhor Jesus Cristo, amado. Muito obrigado, Pai, pelos seus grandes livramentos, Senhor Jesus Cristo, amado. Senhor, que o Senhor venha, Pai, com a tua presença sobre nós, Pai, esta noite, Pai, querido amado. Esteja conosco, Pai, querido, nos hinos rituais e na palavra, Pai, querido. Obrigado, nessa noite, Senhor, ministrando, Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, já agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos nos sentar. Vamos cantar o hino de número 4 de nossa harpa cristã. Vamos louvar a Deus. Hino de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará,
seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negarás, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos cantar o hino 77. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 77. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Glória a Deus. Vamos cantar, vamos adorar a Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com
Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, com teu Salvador. Deixa teu Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Maravilha, louvado seja o nome de Jesus. Mais um, meus irmãos, 349. Glória a Jesus. Glória a Deus. 349. Aleluia, Deus. Vamos lá. Gozos do céu prometido, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuvas do céu, chuvas do Consolador, manda do céu, ó bom Deus, manda
que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas mais abundantes, chuvas de vida e amor. Manda, Senhor, chuvas do céu, manda-nos, ó Deus, manda dos céus, ó bom Deus, manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, o teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus, manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face em ti, chuvas ligueiras mandar. Manda, Senhor, chuvas do céu, manda-nos já, ó Deus, manda, Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos abrir a palavra de Deus nesta noite, os Salmos de número 120. Salmos de número 120. Foi essa leitura que eu fiz pela manhã, meditei nela durante todo o dia e divido com os irmãos nesta noite. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou te será acrescentado língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Ezeque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, porém quando eu falo, já eles procuram a guerra. Amém. O Senhor que se digne de receber a leitura de sua palavra. Nós iremos orar ao Senhor nesta noite. Vamos apresentar este pedido de oração que o Cleimon pediu estes alimentos para esta família hoje.
que Deus possa suprir a necessidade daquelas pessoas. E oremos também para o nosso irmão Samuel, irmãos Ana, hoje pediu as orações que eles precisaram voltar no PA mais uma vez e estavam aguardando para ser alguns resultados de exames também. Meu sogro que hoje ele caiu, meu Deus. Vamos orar pelo sogro do irmão Donizete. Na terça-feira nós já dissemos aqui aos irmãos que ele não fez a cirurgia, ficou para a próxima semana. E vamos orar para que Deus estenda as mãos e dê saúde a ele e repreenda todo mal. Né? Também orem por mim, que eu preciso das suas orações, pela minha casa, pela Eliane. Eliane não está bem. Né? Vamos orar para que o Senhor estenda as mãos e abençoe. Quantos mais precisam? Vem aqui orar então por nós aqui e apresentar todos esses pedidos. Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos. Grandioso Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite reunidos, Pai, para Te adorar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Agora nós queremos apresentar a Ti, Senhor Jesus, esses pedidos de orações, Senhor Jesus. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, Pai da irmã Ednés, Senhor Jesus. Nós queremos apresentar a Ti, Pai querido, irmão Samuel, irmã Zana, Senhor Jesus querido. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Jesus, essa família, Senhor Jesus, que se encontra necessitada, Senhor Jesus, amigos do Plenon, Pai. Nós queremos apresentar a Ti também, Senhor Jesus, a família, Senhor, do amigo do irmão Ronaldo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, cada um desses pedidos, Senhor, Pai. O Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada um. O Senhor sabe que cada um dos Teus servos tem passado, Senhor. Mas é o Senhor quem cura, é o Senhor quem transforma, Senhor, é o Senhor quem abre a porta, Senhor Jesus. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor vá ao encontro, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de provisão, Pai. Fica conosco nessa noite também, Jesus. Esse é meu pedido, já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por esse privilégio e essa oportunidade de estarmos aqui no templo. E adoramos a Deus cantando. A CPAD disponibiliza 124 hinos da nossa harpa orquestrada, que é a sílaba que nós aproveitamos hoje aqui. Esse não é um material novo, gente. Esse é um material que já tem há mais de 30 anos. Só que a gente nunca usou, né? Que graças a Deus a gente sempre tocou. Mas esses dias aqui eu falei, eu vou usar. É muito bonito a melodia. E nós aproveitamos esta oportunidade para adorar a Deus assim. E agora nós queremos ouvir os irmãos. Eu sei que os irmãos têm bênçãos para contar. Tem testemunhos da parte do Senhor para dizer, tem palavra de Deus para pregar para nós. Então vamos ouvir os irmãos nessa noite falar de Jesus. A Vitória louva a Deus com hino e depois que ela cantar, todos os irmãos têm a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Santo Espírito Santo. aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
sentado no seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos. Voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto alguém vem, deixa eu dizer aqui, conosco nessa noite, irmã Marlene Amorim assistindo o nosso culto, irmã Eunice Reis também adorando a Deus conosco, pastor Leandro José, que está lá na casa dos pais em Palmital, também está conosco nesta noite. Deus abençoe esses irmãos que do outro lado adoram a Deus conosco. Pode vir, meus irmãos. Glória
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Grata ao Senhor por estar aqui nessa noite, pelo dia da qual nós tivemos, para a glória do Senhor, de pé, estamos bem, estamos com vida, somos um milagre na mão do nosso Pai, para a glória e honra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vou estar lendo em 2 Crônicas, no capítulo 7. Glória a Deus. Eu vou lendo. A palavra do Senhor fala assim, na minha introdução fala: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo essa palavra e glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ali falando com Deus, aí na oportunidade eu vim compartilhar também com os irmãos ali. E estava falando com o Pai, né? Que coisa linda que já fala nesse início dessa palavra, que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Essa semana eu estava falando com o Senhor Jesus e através do louvor Deus começou a falar muito comigo em casa. E ali o Senhor vinha falando naquela letra sobre descansar, descansar. E aí eu peguei e falei, eu falando com Deus, aí eu fiquei pensando, né? Que coisa tão linda. Eu falei, Jesus, como pode, né? Algo tão maravilhoso, num lugar tão gostoso, tão acolhedor, de proteção, um lugar tão perfeito, de uma pureza tão grande, um lugar tão firme, tão forte. A gente ter uma certa, não é dificuldade a palavra que eu usei, mas desafiador, ser algo tão desafiador que é o descansar. Porque não é o descansar da gente deitar no sofá e tirar um cochilo, ou deitar numa rede e balançar, ou ir um dia de piscina para algum lugar e sair para descansar, curtir com a família, mas o descansar em Deus. Aí eu fiquei pensando, falei, como é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso, tão gostoso, ao mesmo tempo tão desafiador, descansar em Deus. Pode ser, não digo para todos, de repente para os irmãos pode não ser um grande desafio, mas às vezes é um desafio. Na minha vida, às vezes é um desafio descansar em Deus, porque às vezes a gente não quer fazer as coisas com a nossa mão, com a nossa força, a gente sabe que tem que ser o Senhor para fazer, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue descansar por completo, porque o descansar demanda da gente toda a entrega, arrependimento, renúncias, perdão, reconhecer cada vez mais a nossa dependência no Senhor. Descansar em Deus vai muito além do que deitar no sofá e tirar um tempinho de descanso, né? E eu acho tão maravilhoso porque eu olho e falo, Senhor, como o Senhor é tão perfeito na tua palavra, como o Senhor fala, né? Que a gente tem que conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. E quanto mais a gente vai
Descansando em Deus, a gente vai aprender a estar mais satisfeito nele, a gente vai aprendendo a estar mais dependente dele, a gente vai aprender a estar mais maduro, a crescer e a entender cada vez mais a necessidade de estar em Cristo Jesus. Então, quando Salomão ele orou ali e o fogo desceu e consumiu aquele holocausto e a glória do Senhor encheu a casa, aí o Senhor veio falando dentro do meu coração. É a mesma coisa quando vem o descanso. Quando há toda a entrega, o meu fogo desce no meio do descanso. A alegria ela vem no meio do descanso. E a gente louva mais no meio do descanso. Porque a entrega ela fica sendo sublime do jeito que Deus quer que seja. A entrega real. Não só no deitar e descansar, mas no descansar em Deus, que é algo muito profundo, porque a gente fala assim, parece tão fácil, descansa em Deus, não chora, é fácil falar assim, mas viver tudo isso é tão lindo, é tão maravilhoso, é muito profundo. Então eu glorifico ao Senhor, porque eu falei, Jesus, muito obrigada por essa palavra, porque quando a gente descansa, o Senhor vai mostrando pra gente certas situações que a gente olha através de um sorriso, a gente entende que a glória desceu na casa, através de uma alegria, através de um louvor, através de uma conversa, a gente entende que a glória do Senhor desceu, a gente entende que o Senhor encheu a casa e a gente olha e vê como o Senhor é bom e como a benignidade de Deus ela dura para sempre, mesmo sem a gente merecer, né? E o Senhor ele vai olhando para nós, né? E esse hino ele é simples, mas ao mesmo tempo eu acho ele tão lindo e tão poderoso que ele vai falando, né? Entregue tudo a mim, confia de todo o teu coração, né? Não temas quando você tiver que tomar decisão. Entrega tudo a mim e confia. Entrega tudo a mim e descansa. Porque Deus ele é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Mestre, é o nosso amigo e é o nosso Pai querido. Ele cuida de nós com tamanho amor, com tamanha graça, que não tem nem explicação. Aí a gente olha, eu estava me olhando e eu falo com Deus, eu falo, Senhor, misericórdia, quem eu era, quem eu sou. E o Senhor ainda tem tanta misericórdia, tanto amor para derramar na nossa vida. Aí eu fico olhando e falo, Jesus, como eu quero estar mais perto do Senhor a cada dia. E aí, para isso, a gente precisa romper na fé, romper no amor, romper com nós mesmos, no nosso eu, nas nossas vontades, no nosso pensar. Descansar no Senhor, entregar nas mãos dele e entender que o trabalho é todo dele. Entender que o trabalho não é nosso. O nosso maior trabalho é descansar, como diz essa canção. Não cuide tanto de si, o Senhor fala nessa canção, porque esse trabalho para nós já seria algo muito grande. E aí a gente para refletir realmente, porque às vezes a gente quer cuidar de todas as coisas, a nossa mente ela parece estar tão cansada, tão exausta, tão perturbada, que a gente não consegue resolver, às vezes, todas as situações. Tem situação que eu consigo resolver com esse potinho para cá, e esse para cá, e eu quero esse aqui, pronto. Mas aí Jesus olha e fala, não, mas é assim. E a gente não pode ficar brigando, tem que deixar, porque tem coisa que a gente não vai poder resolver. Então, entrega tudo a mim, confia de todo o teu coração. Descansa, porque você cuidar de você mesmo é um trabalho muito grande. Deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu oriento, deixa que eu olho. Só me entrega. Porque aquilo que é precioso para a gente, aos nossos olhos, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Porque Ele cuida muito melhor do que eu e você. Ele conhece todos os fios da nossa cabeça. Sabe das células do nosso corpo. Ele conhece verdadeiramente o meu e o teu coração, a intenção dele. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que fala sempre assim, eu sou boa, eu tenho um coração muito bom. Aí eu falo, Senhor, sim. Ter um coração bom a gente precisa ter, mas na verdade, está bem escrito aqui. Porque é bom, Deus é bom. Bom é Deus. Se nós for olhar para nós mesmos, tem hora que eu olho para mim e eu falo, Jesus, misericórdia, eu não sou boa não. Glória a Deus que o Senhor é bom. Porque se alguma coisa boa em mim é porque veio do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que transforma a nossa vida. Porque eu olho para quem eu era e falo, eu não era boa não.
E eu olho para mim hoje e falo, também não sou boa não, preciso melhorar em muita coisa. Todos os dias da minha vida, não é só no dia da ceia me examinar, mas todos os dias da minha vida, sabe por quê? Porque eu quero assim, ó, como aconteceu com Salomão, acabando de orar, eu quero ver a glória do Senhor descer. Às vezes a glória do Senhor vai descer, não é assim no meio da igreja não, é na minha e na tua individualidade, no nosso secreto, que é o mais importante. Aí depois todos nós reunidos, ela vai se manifestar daquilo que o Senhor derramou sobre nós. Então, que essa glória, que essa graça esteja sempre sobre a nossa vida, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, fazendo de nós novas pessoas a cada dia mais, em nome de Jesus. E que os irmãos fiquem com essa palavra no teu coração e descanse no Senhor. Eu senti esse desejo de compartilhar com os irmãos. Descansa de todo o coração. Não temas quando tiver que tomar decisão. Entrega nas mãos do Senhor, confia de todo o coração, porque do Senhor é todo o trabalho. Amém? E eu agradeço essa oportunidade rica em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aproveita. Dizer que Jesus é bom. Vem. Deixa eu orar na igreja na paz do Senhor. Amém. Lutas. Interessante que as lutas vêm, né? A gente não pede e vem, né? A gente, quanto menos espera, parece que as coisas dão uma invertida e nos querem tirar a paz muitas das vezes, né? Mas a paz verdadeira não tira, né? A paz verdadeira nós encontramos em Cristo. Eu gostaria, irmãos, que estamos orando, meu pastor, pela vida do senhor, pela vida da tua esposa, pelos filhos. Uma coisa que eu costumo fazer toda manhã que eu vou trabalhar é buscar a face do Senhor. Porque como ali em João 15 diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então nós temos que buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor e interceder pelos irmãos. Tem muitos irmãos que necessitam de oração. Eu necessito de oração. A nossa pastora esteve aqui semana passada terminando a mensagem. A gente percebeu que ela estava bem desconfortável, bem triste, a gente percebe, mas nós buscamos a face do Senhor. A gente se intercede com os irmãos, porque a gente sabe que não é fácil, mas Deus dá vitória, Deus dá vitória, Deus dá vitória. E a mensagem aqui atrás fala sobre consolação, consolador, e justamente no consolador que eu queria falar com os irmãos. João 14, deixa eu achar aqui, Jesus ele fala abertamente aos discípulos. Os discípulos estavam entristecidos, ou seja, tinham contato com o Mestre, estavam com o Mestre, andavam com o Mestre, viram maravilhas acontecer, viram milagres acontecer, viram o Senhor estar com eles, e tudo aquilo, e o Senhor dando vitória a eles. O interessante é que quando nós nos acostumamos, andamos com alguém que
passa para nós segurança, passa para nós conforto, consolação. Naqueles momentos difíceis está com a gente ali, né? A gente acostuma com a pessoa. Enquanto a gente percebe que aquela pessoa está passando por algo difícil, como Jesus estava passando de precisar subir para o Pai, eles estavam tristes por isso, não estavam bem. Então, talvez eu acredito que falavam entre si: puxa, a gente já deu tanto tempo com o mestre, já deu tanto tempo com o mestre, deu tantas maravilhas, e agora a gente vai ficar sozinho, né? Sem a proteção do mestre. Mas o Senhor falou que eu vou falar com os irmãos aqui agora. João 14, 15. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus, de maneira alguma, ele pensa ou pensou em deixar os discípulos sós, sem a companhia dele. É verdade que ele não estaria ali, mas o Espírito Santo estaria fazendo essa parte. Então, assim, olha, eu vou subir para o Pai, porque aquilo que eu tinha que fazer, a minha palavra, eu já fiz. Eu sou o sacrifício. Eu fui o sacrifício na cruz por todos vocês. Eu subi, mas mandarei outro Consolador. Outro que esteja com vocês, nas dificuldades de vocês, acompanhando vocês. Eu não abandonarei vocês. Então é interessante quando essa promessa ela se cumpre com o Consolador. E para nós que caminhamos, para nós que estamos aqui, caminhando na presença do Senhor, não é fácil, porque as adversidades, as afrontas, as perseguições vêm justamente porque nós não andamos, né? Nós não andamos como esse mundo quer que andamos. Mas nós estamos buscando as coisas desse mundo. E é engraçado que intensifica cada vez mais as lutas, as enfermidades. Mas quando nós lembramos que o Senhor falou que Ele nos daria outro Consolador, então nós adentramos, nos alegramos também que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre foi e permanecerá fiel em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele prometeu e falou para você. Ele falou que não nos deixaria, estaria sempre conosco até a consumação, até o final. Isso é maravilhoso porque não é o irmão Donizete, não é o pastor, não é a minha esposa, é o Consolador. Que naqueles momentos de luta que você pensa, você não tem jeito, não vou conseguir, as coisas estão tomando um outro sentido, outro rumo, aí o Senhor, o Espírito Santo vem e nos lembra: eu estou com vocês. Eu estou com vocês até o término dessa vida. Estou com vocês. Então, isso é motivo de alegria, irmãos. É motivo de nos alegrarmos. A luta é difícil. Eu não sei qual é o de irmãos, eu tenho as minhas, né? E as mais difíceis, né? Com certeza que cada um de vocês tem. Não é fácil. Não é fácil. Nosso pastor está passando um período também. Mas Deus é aquele que dá vitória. Aleluia. Deus é aquele que segura o nosso mão e fala: eu estou contigo até o fim da sua jornada. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.
concluir aqui, deixa eu dizer aos irmãos do material que nós recebemos esta semana. Eu disse aos irmãos que nós fizemos uma parceria com o trabalho missionário, o projeto missionário da editora ABS Vida, e também fizemos uma parceria com a WPS, que são duas agências de missões internacionais que distribuem materiais gratuitos para a evangelização. Nós recebemos 1 milheiro de folhetos mistos para carimbarmos e distribuirmos às pessoas. Além disso, a igreja adquiriu esse pequeno livreto falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós adquirimos por um valor bem simbólico, R$2 cada unidade dessa aqui. Na verdade, esse aqui os irmãos vão levar e em conversa com alguém, vocês vão entregar esse material aos irmãos para que, talvez através de um convite, a pessoa vir aqui ouvir a palavra de Deus com cada um de nós. E outros materiais chegaram, mas não chegaram na sua totalidade, porque são guias, são orientações que as crianças, os pequeninos precisam saber. Criança amiga de Deus, manual de vida, as questões mais importantes de vida, manual de evangelismo pessoal, manual para líderes e o livro do adolescente vencedor. Bom, terminando o culto, você pode vir aqui e dar uma olhadinha, tá? Eu não sei onde está, eu até pensei, não sei, nós tínhamos um carimbo nosso aí, mas talvez nós vamos precisar de 2 tamanhos de carimbo, porque os livros são maiores, né? E os folhetos são menorzinhos, depois os irmãos fiquem à vontade para olhar aqui. Mas esse é um trabalho de evangelização que nós vamos fazer dentro desse ano, aqui no pronto-socorro aqui da Nogueira Padilha, aqui nessa redondeza nossa aqui nos dias de zoológico, que a gente pode falar com as pessoas. E esse ano nós seremos um pouquinho, vamos sair um pouquinho dos nossos muros e vamos atravessar os portais, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso estamos orando, por isso estamos nos pés do Senhor, e é por isso que o Senhor tem nos chamado para isso, para pregarmos o seu Evangelho, né, e as pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Eu tenho acompanhado o casal de missionários, inclusive desta missão WPS. É um casal de jovens que casaram há poucos dias atrás e eles estão lá no Piauí. Eles estão no Piauí desenvolvendo um trabalho missionário de evangelização, de distribuição de material, e quando chega no final do dia, pela manhã eles têm um culto e no final da tarde eles têm outro culto em um ginásio, em uma escola, e eu acompanho os status deles aqui, um belo trabalho que eles estão fazendo, portanto que o material que vai chegar da WPS é eles que vão enviar para nós depois do dia 23, quando eles chegarem de volta aqui em São Paulo, que eles são de São Paulo e estão lá no Piauí fazendo missões. Então, esse aí o nosso propósito para este ano de 2026. Eu fiz a leitura no Salmo de número 120, e parece que este culto, desde o seu início, ele veio com uma mensagem só, dita, cantada e falada pelos irmãos. Eu estava saindo do trabalho agora no final do dia, eu passei pelo bebedouro de água da empresa e o meu patrão estava ali tomando água e ele estava com uma bermuda, e eu brinquei com ele dizendo assim: seu Luiz, o senhor está com essa canelinha muito fina,
brincando com ele. Falei, geralmente quando a canela fina, a ponta da orelha fina, se erguer a mão, Jesus puxa para cima. E ele me disse uma coisa que eu fiquei ouvindo e fiquei pensando. Ele disse assim: ultimamente, diante de tudo aquilo que eu estou vivendo, o que eu queria era que Jesus fizesse isso comigo mesmo. Eu tomei aquele impacto quando ele me disse essas palavras. Falei, mas está tão difícil a carga assim. Ele disse assim, muito difícil. E aí eu olhei para ele e contei para ele um pouco da história que nós estudamos aqui a semana passada, quando os discípulos de Jesus foram orar com o Senhor e eles adormeceram. E aqui na nossa conversa nós dissemos que além do cansaço talvez, mas a pressão que eles estavam, por causa da carga, da luta, às vezes dormir é melhor para esquecer um pouco das tribulações. Isso eu estava dizendo para ele, porém, os dias em que nós estamos vivendo não são dias fáceis. Não são dias fáceis. E a leitura do Salmo 120 nesta noite nos conta a história de um peregrino que vinha vindo para Jerusalém. E do lugar onde ele estava, se você acompanhar no Salmo 120, você vai ver que eles vêm lá de Bezeque. Eles habitavam lá pelo lado das tendas de Quedar para vir a Jerusalém. Era uma longa caminhada, porque da onde eles estavam nada mais era do que a região da Turquia. Para virem a Jerusalém, era muito chão para andar. E você acompanha nesta leitura que esse escritor ele vem relatando de casos envolvendo a sua própria vida, ao estar cercado e rodeado por pessoas que talvez sem esperança ou por personalidade e longe de Deus para as suas vidas, longe de Deus não estando nas suas vidas, o sofrimento se tornou maior, porque ao redor deste moço só apareceram pessoas com problemas para tirar a sua paz, para apontar os seus dedos e para dizer aquilo que não deveria contra o seu próximo. E a epígrafe do texto diz que a proteção contra a maledicência, que de fato na nossa vida nós ouvimos tantas coisas, enchem os nossos ouvidos, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, seja por questões políticas, seja por questões de ordem financeira, de ordem... Então você acaba vendo que nós estamos caminhando sobre a terra da qual o pecado tem tido domínio sobre ela e tem levado as pessoas, não são poucos, não é? A quererem se ver livres, a ponto de dizer, como disse o meu patrão, que gostaria que Deus o levasse. Mas este salmista, ele estava indo a Jerusalém para a adoração. E aqui, irmãos, esta noite é onde o Espírito de Deus me chamou a atenção para partilhar com os irmãos nesses poucos minutos que nos restam, não é? Enquanto eles estavam ali procurando guerra, procurando
fermentar as coisas, procurando enganar com as suas línguas, né? E aqui o salmista diz que eram como flechas agudas do valente, como brasas vivas de zimbro. E ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. E pacífico sou, porém quando eu falo, já eles procuram. O mundo em que nós estamos vivendo, ele está caminhando desta forma. O mundo em que nós estamos andando, o homem está caminhando desta forma e a passos largos para a destruição. Mas uma coisa, irmãos, é certa nesta noite, que nós não podemos ser contagiados por este tipo de coisas que tão de perto nos rodeiam e que aparentemente têm um poder de destruição gigantesca na vida de qualquer pessoa, mas às vezes pela falta de confiança, pela falta da esperança do Senhor, pela falta de compreender de que a vida em que vivemos, ela é feita de fases, em que uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo, outra hora nós estamos vivendo um tempo de bonança, outra hora nós estamos vivendo um tempo de escassez, outra hora estamos vivendo um tempo de paz, mas outra hora nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de tempestades. E tudo isso, biblicamente, para a nossa vida, além de ser extremamente didático, isto vai nos fortalecendo, isto vai nos amadurecendo, isto vai fazendo com que nós vamos criando anticorpos e daqui a pouco, quando nós olhamos para determinadas coisas que estão acontecendo em nossa vida, nós estamos fortes. Porque Deus, por sua graça, nos fez fortes. Deus, por sua graça, nos brindou, nos capacitou. Então, uma coisa é certa nesta noite: não nos deixemos dominar pelo cansaço, não nos deixemos dominar nesta noite pelo desânimo, não nos deixemos dominar nesta noite por aqueles que nos acusam, que nos falam mal, pelas coisas que talvez não dão certo na nossa vida hoje, mas que amanhã, quando um novo dia raiar, quando nós estivermos em um outro patamar, quando nós já estivermos olhando para trás o que passou e dizendo tchau para aquilo que ficou, nós vamos ver que tudo não passou na nossa vida de uma oportunidade de crescermos espiritualmente e de conhecermos o Senhor um pouco mais. Glória a Deus. Então, é de suma importância, é de um valor inestimável nos reunirmos numa noite como esta, onde nós estamos aqui reunidos. Você percebeu que um tem salmo, outro tem hino, outro tem, sabe? Então, as forças se juntam, Aleluia. elas se agregam, elas se unem. E aí nós encontramos uma palavra maravilhosa, como o Elisete acabou de dizer aqui. Nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando uns pelos outros. Nós estamos clamando ao Senhor. Irmãos, e o valor destas coisas na nossa vida, só Deus é quem sabe, e às vezes nós mesmos, né? Quando a força para nos levantar da cama e sair, ou quando você está trabalhando, que nem hoje eu fui para Itapetininga,
com algumas entregas em Itapetininga. E quando fui chegando ali depois de Capela do Alto, já perto ali da onde é o pedágio da Raposo Tavares, eu vi Deus me guardar mais uma vez. Vi Deus me guardar mais uma vez. Porque passou do meu lado alguém que nem um louco e entrou na frente do carro. Eu já por natureza eu ando devagar, eu não tenho hábito de andar correndo. Então dei uma seguradinha com o pé no freio e falei, vai, porque é melhor ir do que ficar. Então, sabe, a gente vê a mão de Deus. A gente vê a bondade de Deus. Então, nesta noite, sabe, não olhe para a circunstância, porque ela vai passar. Quando nós nos lembramos dos dias da pandemia, que dias terríveis, a cada amanhecer você via novos nomes que haviam perdido a sua vida, conhecidos, outros não conhecidos, alguns famosos, outros não famosos, e aquilo trouxe uma apreensão ao coração de muita gente que não queria sair, gente que se bitolou numa máscara, gente que, né? E aí você via as reportagens que nos cemitérios os homens já não abriam mais os buracos com as suas enxadas, mas o próprio trator ia lá um do lado do outro e abria, e o próprio trator enterrava, como eu vi enterrar a esposa do pastor Judá, quando ela chegou para ser sepultada, a mãe, uma senhorinha a todo custo queria ver o corpo, e já pegaram, já levaram para a cova, e já a máquina veio cobrindo. Sabe que cena horrorosa, terrível? Mas passou. Nós superamos, nós vencemos. Então nós estamos aqui. Então, que Deus nesta noite nos ajude a mantermos uma vida fiel a Deus, íntegra em sua presença, servindo ao Senhor e buscando forças nele para prosseguirmos diante das dificuldades que se apresentam. Por quê? Porque amanhã, aquilo que hoje foi dor, amanhã se tornará uma história. Aleluia. Não é? Aquilo que hoje foi sofrimento, amanhã será contado numa mesa, quando almoçarmos todos juntos e dizer: Deus é bom. Aleluia. Porque Deus livrou das conversas malignas, Deus livrou dos sanguinários, Deus livrou daqueles que não queriam a paz. Deus foi livrando, e nós vamos continuar glorificando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos para casa nesta noite agradecendo a Deus por este culto e pedindo a Deus que Deus nos leve em paz. Vamos ficar de pé? Se você trouxe a sua oferta, depois você coloca ali na salva e os irmãos vão computar depois. Vem aqui, Miro, orar por nós, para nós ir para casa. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor, Deus Pai. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, para estudar a tua palavra, Senhor Jesus. Pai, agora, Senhor, vamos embora para o nosso lar, Senhor. Nós possamos, Senhor, encontrar perfeitamente, Senhor Jesus, que o Senhor dê uma noite de paz e descanso para todos nós, Senhor Jesus. Que amanhã seja um novo dia, Senhor, um dia de vitória, Senhor, para cada um. Isso é meu pedido, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Que o Senhor nos leve em paz.